Olá, meu amigo, tudo bem? Hoje falaremos de um assunto mas realmente muito interessante e importante em matemática, chamado de expressões, aqui, algébricas. Decore bem esse nome que ele vai aparecer muitas vezes na sua caminhada matemática. Vamos lá. Primeiro você deve estar se perguntando quem é esse rapazinho aqui. Vamos chamar ele de Zé. O Zé é um agricultor. Eu vou introduzir um assunto assim do cotidiano para que você entenda o que são expressões algébricas e para que servem. Aqui faltou um Szinho, expressões algébricas. Vamos lá? O Zé é um agricultor. Vamos supor que o Zé trabalhe vendendo laranjas e maçãs. Tá aqui a laranjinha que o Zé vende, desenhar aqui no cantinho. Laranjinha bonitinha, aliás a maçã, também tem a laranja. E aí cada uma dessas duas frutas vai ter um preço diferente para o Zé vender. Aqui uma folhinha. Então, vamos supor que o Zé venda uma caixa de maçãs a R$ 8. Vem? R$ 8 a caixa. E a caixa de laranjas custa R$ 5 por cada caixa. Vou fazer uma pergunta simples. Qual vai ser o lucro do Zé se ele vender 3 caixas de laranja, vou colocar CL, e 5 caixas de maçã? E se ele vender 2 caixas de laranja e 8 caixas de maçã? E ainda, se ele vender 5 caixas de laranja e 10 caixas de maçã? Qual é o lucro dele em cada situação? Talvez você tenha o seu próprio jeito de fazer. Basta multiplicar aqui 3 caixas de laranja, R$ 5 a caixa e tal. Mas o que eu quero encontrar é uma fórmula que dê o lucro dele só colocando esses dois númerozinhos aqui. O número de caixas de laranja vendida e o número de caixas de maçã vendidas. Uma fórmula matemática que nos dê o lucro dependendo desses dois valores. Será que a gente consegue? Vamos lá, pensar um pouquinho. Vamos chamar de X. Vou colocar em vermelho, representando o número de maçãs. X vai ser o número de caixas de maçãs vendidas. Ok? E Y, vou colocar aqui em laranja. Y vai ser então o número de caixas de laranjas vendidas pelo nosso amigo agricultor, o Zé. Simpático ele? Vamos lá, qual é o lucro que ele obtém? Cada caixa de maçã ele vende por R$ 8. Se ele vender uma caixa de maçã, qual vai ser o lucro? 8 vezes 1, 8. Se ele vender duas, 8 vezes 2, 16. Se ele vender 5 caixas, 8 vezes 5, 40. E se ele vender então X caixas de maçã? X aqui é uma letra que representa o valor. Podem se acostumando a coisas desse tipo. Letras em matemática são muito utilizadas para representar alguns valores desconhecidos. Vamos lá? Então, se ele vender X caixas de maçã, qual vai ser o lucro dele? 8 vezes X. Ok? Simplesmente 8x. Nós podemos, nesse tipo de caso, não colocar o ponto indicador de multiplicação. Quando há um 8x assim, por exemplo, quer dizer que é 8 vezes x. Ok? Isso é o valor que ele ganha vendendo maçãs. E laranjas? Por exemplo, se ele vender 3 laranjas, o lucro é que para maçãs, que para laranjas. Se ele vender 8 caixas de laranja, 8, aliás, 5, que é o valor por caixa de laranja, vezes 5 caixas de laranjas, 25. Se ele vender 7 caixas de laranja, R$ 5 por caixa, vezes 7, 35. Quanto é que ele vendeu no caso? Y. Y caixas de laranja. Então, vai ser quanto? 5 vezes Y. Ou simplesmente 5Y. Mas agora a questão é, qual é o lucro do Zé? O lucro dele vai ser a soma do que ele ganha vendendo maçãs, mais o que ele ganha vendendo laranjas. Quanto? Quanto é que ele ganhou vendendo maçãs?
8x, onde x é o número de caixas de maçã vendidas, mais o valor que ele ganha vendendo laranjas, 5 por caixa, vezes y, que é o número de caixas de laranja que o Zé vende. Essa vai ser a fórmula que nos dá o lucro do Zé, dependendo do número de caixas de laranja que ele vende, x, aliás, y, mais o número de caixas de maçã que ele vende, x. Por exemplo, qual vai ser o lucro se ele vender 3 caixas de laranja e 5 caixas de maçã? Vamos lá, quem é o y aqui? Y é o número de caixas de laranjas vendidas, não se esqueça disso. Y vale 3. No exemplo 1 aqui, ó. No exemplo 1, y é igual a 3 e x, que é o número de caixas de maçã vendidas, vale 5. 8x mais 5y vai ser então 8 vezes 5 mais 5 vezes y, 3. Então o lucro do nosso amigo vai ser 8 vezes 5, 40. 5 vezes 3, 15. 40 mais 15, 55. Vamos lá, mais um exemplo. No caso 2, tá aqui o caso 2, ó. No caso 2, ele vendeu 2 caixas de laranja e 8 caixas de maçã. Quem é y? Lá, pensando um pouquinho, número de caixas de laranja vendidas. Quantas caixas de laranja foram vendidas? 2. Então vai ser y é igual a 2 e x igual a 8. X, número de caixas de maçãs vendida. E qual é o lucro? Vamos lá, na continha. O lucro vai ser 8 vezes x, ou então 8 vezes x no caso, 8, mais 5 vezes y, 5 vezes 2. Essa soma vai ser 8 vezes 8, 64. 5 vezes 2, 10. 64 mais 10, 74 reais. E no último caso, podemos fazer o que de cabeça? Será? Y é igual a 5, x é igual a 10. 8 vezes x vai ser 8 vezes 10, 80. Mais 5 vezes y vai ser 5 vezes 5, 25. 80 mais 25, 105. Então, no primeiro caso aqui, o lucro dele foi R$ 55. No segundo, 74. E no terceiro, 105. Pegaram bem essa ideia de pegar um problema e transformar em uma fórmula? O problema do lucro do Zé virou isso aqui. Apenas uma pequena fórmula muito simples de ser usada. Então, na matemática, é muito, mas muito comum utilizar letras. Geralmente utilizamos x, y, z, t para representar valores. Geralmente essas letras são acompanhadas de um número. Por exemplo, 7x. Cada uma dessas partes tem um nome. O 7, que é sempre o número que está multiplicando a letra, é conhecido como o coeficiente. E x, geralmente chamado de a parte literal. Um rapazinho como esse, 7x, tem um nome conhecido como monômio. Monômio vai ser algo que nós vamos estudar na próxima aula. Outros exemplos. Posso colocar também 15y t ao quadrado. Como assim? Isso aqui é a mesma coisa que 15, que multiplica y, que multiplica outro número t ao quadrado. Nunca se esqueçam. Isso aqui, ó, esse vezes está subentendido quando está todo mundo junto, tal qual aqui. Novamente aqui, quem é o coeficiente e quem é a parte literal. O coeficiente é o número que acompanha. Quanto vale? 15. E a parte literal? Y vezes t ao quadrado. Ok? Mais um exemplo. Que tal y ao cubo vezes x? Quem é aqui o coeficiente? E aí, alguma ideia? Simples, não é? Não apareceu um número aqui, mas é como se tivesse um
que multiplica esse cara. Um elemento neutro, então ele pode ser omitido ou colocado. Então o coeficiente aqui vale 1. E quem é a parte literal? Parte literal vale, quem são as letrinhas? Y ao cubo vezes x. É muito importante saber que esses tipos de expressões são associados a valores numéricos. Por exemplo, imagine a seguinte expressão algébrica: 3x ao quadrado mais 2xy menos y. Queremos descobrir aqui o valor dessa expressão para x igual a 2 e y igual a 3. Como fazemos? Muito simples. Basta pegar esses valores que foram dados aqui e jogar diretamente na expressão. Vamos lá? 3x ao quadrado vai ser igual ao quê? 3 vezes 2, que é o valor de x, ao quadrado, mais 2 vezes x, que é 2, vezes y, que é 3, menos y. Isso vai dar igual a 3 vezes 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 4, 12. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Menos 3, que é 24 menos 3, 21. Então, esse é o valor numérico dessa expressão para x igual a 2 e y igual a 3. Claro que poderíamos pegar outros pares de valores. Por exemplo, x igual a 1, y igual a 0, x é igual a 2 quintos, y é igual a menos 3. Podemos pegar uma infinidade de valores para x e y e ir atrás dos valores numéricos para cada expressão. Tudo bem? Então, pegaram bem a ideia de expressão algébrica? Geralmente, ela é montada de forma a facilitar problemas como esse. No lugar de ficar fazendo uma conta para cada um desses casos e tudo, nós pegamos uma fórmula que serve para qualquer caso. Aí basta, então, jogar os valores que nós temos para conseguir os resultados desejados. Ok? Próxima aula vamos continuar estudando expressões algébricas, vamos nos aprofundar nelas, vendo monômios, polinômios e coisas do tipo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Um abraço. Só lembrando, meu nome é João Marcos e quero ver vocês na próxima, ok? Então, até lá!